Olá pessoal, me chamo Hudson Mota e o meu grupo e eu iremos falar um pouco sobre a abordagem clássica da administração. Iremos também comentar 3 filmes que são Fome de Poder, Tempos Modernos e Os Estagiários. Iremos realizar alguns comentários utilizando as variáveis da administração e também a abordagem clássica. Bom, vamos falar um pouco sobre as variáveis da administração, que são tarefas, estruturas, tecnologia, pessoas, ambiente e competitividade. Essas variáveis, elas constituem os principais componentes no estudo da administração. E o comportamento desses componentes, eles são sistêmicos e complexos. Ou seja, cada qual ele influencia e é influenciado pelos outros componentes. Ou seja, para executar uma tarefa, a gente precisa de estrutura, de pessoas, de tecnologia, de ambientes e também da competitividade. A administração científica introduzida por Taylor foi iniciada nos Estados Unidos, tinha como objetivo o aumento da produção e eficiência no nível operacional das empresas. Tinha como foco número 1 a divisão do trabalho, tarefas e separação de cargos. Eles visavam a criação de um padrão de comportamento no qual os movimentos para a realização das atividades e o tempo necessário para a execução e especialização do trabalhador era estudado de forma detalhada. O filme Tempos Modernos ele se passa na época da Revolução Industrial, onde a produção artesanal foi substituída pela produção em série. Naquela época, os trabalhadores eles eram vistos como objetos, pelo fato de a única coisa que se importava era o lucro. O filme ele deixa isso bem explícito em diversos momentos. Um exemplo que a gente pode citar é o horário de almoço dos trabalhadores, que eram vistos como prejuízo pelo fato de eles estarem parados e não produzindo. Então, eles buscavam meios de estar conciliando os dois, visando de fato o lucro. Naquele período, a jornada de trabalho deles era absurda, pelo fato de ser praticamente o dobro da que nós temos hoje e eles não possuírem nenhum direito garantido pela lei. Nas primeiras cenas do filme, mostra o invento da máquina alimentadora, que foi desenvolvida para eliminar o desperdício do tempo, né? E tinha como finalidade o aumento da produção, focando apenas nas tarefas serem feitas de forma rápidas e eficientes, sem se importar com as limitações físicas e psicológicas do ser humano. Ele gerando com isso consequências graves, como por exemplo a intensificação e especialização do trabalho do funcionário, tornando desnecessária a sua qualificação e provocando lesões por realizar uma única tarefa repetidamente. Bom, assim como a Minami já explicou sobre a abordagem, o filme Fome de Poder aborda a administração científica introduzida por Taylor, onde aumentar a produtividade, a eficiência do nível operacional, a divisão de tarefas era o maior foco dos irmãos Donuts. Depois de muitas tentativas que deram errado, os irmãos tiveram a brilhante ideia de pegar todos os funcionários e levar para uma quadra de tênis. Onde chegaram lá, eles riscaram o chão, colocando a posição de cada um, usando a imaginação da cozinha do fast food, a posição de cada um, o tempo necessário, o tempo de entrega, até que depois, com muitas tentativas, idas e voltas, mudando de lugar, mudando de posição cada um, eles chegaram à conclusão e o tempo da organização necessária. Bom, gente, no filme Fome de Poder abrange todas as variáveis já estudadas em sala de aula, começando principalmente pela estrutura, que é quando os irmãos Donald sabem principalmente o que eles não querem. Eles não querem um comércio igual os drive-thrus, que eram os comércios de lanche principais da época, que é um comércio que abrange gente um pouco
diferente, um ambiente não muito familiar, os lanches demoravam para chegar, e quando chegavam, chegava errado, música alta e esse tipo de coisa. Eles não queriam esse ambiente, eles queriam um ambiente familiar, eles queriam que alguém pudesse ir lá almoçar rapidinho, voltar correndo pro trabalho, ou que a família fosse lá almoçar junto com os seus filhos. E que chegasse rápido e que não chegasse errado. Esse era o principal ponto. E foi o que eles criaram, uma estrutura em que, principalmente, os clientes iam lá no balcão, na mesma hora que eles pagavam, eles retiravam o seu pedido, criando aí uma certa agilidade, as pessoas até se surpreendiam. Eles criaram também um maquinário todo personalizado, que é para ter a quantidade certinha, para não faltar nada e nem errar nada em cada sanduíche. Então, todo sanduíche tinha a mesma quantidade, mesmo de ingredientes e etc. Sendo assim, essa foi a estrutura criada, um ambiente familiar, com alimentos apropriados e etc. Já na competitividade, a gente encontra principalmente quando o Ray Kroc, quando ele vê os ambientes do Donald's e ele consegue fechar com eles, né, um contrato de franquia, de ser o franqueador deles e tal, o Ray Kroc, ele quer ser o maior do país. Tem uma hora que ele se... Vou falar sobre o filme Os Estagiários, que conta a história de Billy e Nick, que eram dois vendedores, né, e grandes amigos, que trabalhavam na mesma empresa onde eles vendiam relógio. Essa empresa fecha, o chefe deles acreditava que relógio era uma coisa ultrapassada, que as pessoas não usavam mais. Apesar dessa má notícia, eles não desistiram, eles acabaram se candidatando, né, para uma vaga de estágio em uma grande empresa tecnológica, que era a Google. Apesar da facilidade que eles tinham com relação às pessoas, né, ao serem chamados para o processo onde houve aplicações de várias tarefas e competições contra outros grupos, Billy e Nick enfrentaram grandes dificuldades, sendo uma delas o preconceito por serem os mais velhos entre os candidatos, né, entre os trainees. Então, para passarem por cima das dificuldades, foi necessário se reestruturarem para se ambientar a um novo tipo de mercado e buscarem principalmente conhecimento tecnológicos para que assim os dois amigos juntos com a sua equipe tivessem um sucesso tão sonhado, né? Que finalmente eles conseguiram a vaga que eles tanto esperavam. Referente à abordagem clássica, no filme Os Estagiários, se faz presente a teoria de Fayol. O Fayol acreditava que o planejamento vinha de cima para baixo, vinha dos chefes para um funcionário. Dava ênfase na estrutura e ele contava com 5 categorias, que eram planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. No filme, os dois amigos, Billy e Nick, eles são chamados para um processo seletivo em uma empresa tecnológica, que é a Google, onde eles tiveram participações em vários desafios. Então, a partir daí, das categorias apresentadas por Fayol, das 5 categorias, né, que foi citada, se destacaram principalmente o comando e a coordenação, que era passada pelos líderes, nas tarefas que foram dadas para os amigos, né, para Nick e Billy. Eles tiveram que fazer grupo com outros participantes e cada grupo tinha seu líder. Então aí a gente pode ver referente à coordenação e que se destacou, né? A gente pode ver referente ao comando e à coordenação, que era passado por esses líderes, que eles tinham como função organizar e orientar as pessoas do grupo. E também se destacou a categoria controlar, que era a função do chefe. Lá sempre tinha um chefão lá, né, da Google, que ele tinha essa função do controlar
que era onde ele passava as orientações, passava todas as informações e as orientações para a realização dos desafios, e logo após ele verificava se tudo ocorreu conforme as regras e as ordens dadas.